Até pouco tempo atrás, só conhecíamos a coligação de partidos. E agora entrou em cena também a tal federação partidária. E quais são as diferenças entre elas? E o que você precisa saber sobre essas tais federações? Eu sou a Renata Cunha e nesse canal nós falamos sobre o legislativo, funções parlamentares, política, processo legislativo. Então, já se inscreve aqui no canal se você se interessa por esses assuntos, porque assim o YouTube sempre te avisa quando eu postar um vídeo novo por aqui. Bom, vamos começar então pela coligação, que é mais comum, mais familiar para nós, afinal de contas elas já existem há muito tempo no cenário político eleitoral. A coligação partidária é quando vários partidos políticos se juntam para disputar uma eleição. E os partidos fazem isso, obviamente, para unir forças e conseguir alcançar objetivos eleitorais comuns. Mas por quais motivos exatamente os partidos formam essas coligações? O principal motivo é o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Porque o tempo que cada partido vai ter ali na TV para divulgar os seus candidatos é definido com base no número de representantes que cada partido tem lá na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Tem algumas outras regrinhas para ocupar esse tempo de TV, mas basicamente é isso. E como a coligação, é formada apesar de ser formada por várias siglas partidárias, ela funciona como se fosse um único partido, juntando a representatividade de cada um, isso dá ela direito a mais tempo de TV. Nem todo mundo assiste ali aquelas propagandas eleitorais, mas aqueles minutinhos na TV são preciosos para os partidos e candidatos, porque quanto mais tempo um candidato aparece na TV, mais chance de os eleitores se lembrarem dele e buscar conhecer as suas propostas. E outro motivo pelo qual os partidos formam coligações é aumentar as chances de alcançar o quociente eleitoral, que é aquele número mínimo de votos que o partido precisa fazer para conquistar uma vaga na Casa Legislativa. Porque a votação total do partido ou coligação vai influenciar no cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário. Inclusive, já falamos sobre isso em outro vídeo aqui no canal, onde eu explico esses cálculos. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição para você ver depois. Mas basicamente é o seguinte, se um partido estivesse sozinho na disputa eleitoral, ele iria contar só com os votos dos seus candidatos para atingir o quociente e tentar conquistar alguma vaga na Câmara dos Deputados, ou na Assembleia Legislativa, ou até mesmo na Câmara de Vereadores, se estivéssemos na época de eleições municipais. Ou seja, sozinho seria muito mais difícil o partido alcançar o quociente eleitoral. Agora, sendo de uma coligação, os votos de todo mundo dos partidos coligados somam para esse cálculo, porque, como eu já falei, a coligação é tida como se fosse um único partido e isso aumenta a probabilidade de a coligação conseguir eleger mais pessoas e também aumenta a chance de partidos menores elegerem alguém e estarem representados no legislativo. Mas, não sei se você se lembra, em 2017 tivemos umas mudanças na Constituição e na legislação eleitoral e as coligações deixaram de existir, foram extintas. Mas essa proibição é só para as eleições proporcionais. Então, não temos mais coligações nas eleições de vereador, deputado estadual e deputado federal. Não sei se você vai lembrar disso, a eleição para vereadores de 2020 foi a primeira experiência sem coligação para o legislativo. Já para a disputa de cargos majoritários, presidente da República, governador, prefeito e senador, os partidos ainda podem se coligar para lançar seus candidatos, ok? Mas, professora, você está dizendo que não tem mais coligação para o legislativo e eu tenho visto aí na TV, no horário eleitoral gratuito, vários partidos juntos, aliados, divulgando seus deputados estaduais e federais. Isso não é coligação? Não. O que, na verdade, você está vendo são as federações partidárias. Pois é, tivemos novas regras eleitorais em 2021 e a partir de 2022, os partidos que quisessem se unir para as eleições proporcionais deveriam formar federações e não mais coligações, porque as coligações para os cargos de deputado federal e deputado estadual estão proibidas, como a gente já falou. A grande semelhança entre coligações e federações, portanto, é que tanto uma quanto outra são, a semelhança, todas as duas são alianças entre partidos diferentes que atuam como se fosse um único partido com algum objetivo em comum. E quais as diferenças, então? A primeira grande diferença é o tempo de existência dessas alianças, desse casamento entre os partidos.
Na coligação, como já vimos, o objetivo é apenas a eleição. Ou seja, essa junção entre partidos só vale para o processo eleitoral, porque depois das eleições as coligações se extinguem, acabam, e cada uma por si, cada um por si, Deus por todos. Ninguém mais tem compromisso com ninguém. É como se fosse uma paquera, um relacionamento passageiro. Já as federações são formadas não só pelas conveniências momentâneas ali das eleições para ganhar tempo de TV e quociente eleitoral. Também ajudam nisso, é verdade, mas vai muito além desses interesses eleitorais, porque as federações não podem se desfazer depois das eleições. É uma aliança mais permanente, mais duradoura. Elas devem durar pelo menos 4 anos. Então, as mesmas federações que já foram formadas e registradas nesse ano de 2022 devem existir até 2026, pelo menos, o que significa que durante toda a legislatura, lá no funcionamento da Casa Legislativa, esses partidos que estão federados vão continuar coesos, vão atuar juntos, vão tomar decisões juntos durante todo o mandato, como uma única bancada, né, um bloco partidário. Por isso que na federação, a ideia é que os partidos aliados tenham afinidade programática, se juntem pelas suas semelhanças de ideias, de programas de partido, porque é um casamento, né? O que é bem diferente das coligações. Na coligação, como o interesse era mesmo só a eleição, acontecia muito de os partidos coligados não defenderem um projeto comum, muito menos depois, ao longo do mandato da legislatura. Tanto que logo depois das eleições a gente via, né, vários partidos se unindo em blocos lá na Câmara ou na Assembleia, com partidos que tinham sido até adversários nas eleições. Então, eu poderia ter votado no partido de uma coligação que pensava de uma forma X e agora que foram eleitos, eles estão lá de conchavo com um partido que pensa da forma Y. Quer dizer, eu votei num determinado programa político que na prática não vai se materializar. Entende? Então, são essas incoerências que aconteciam com as coligações, o que aparentemente, com as federações, parece que isso tende a se amenizar. Não sabemos ainda como vai ser o andar da carruagem, mas parece mais coerente. E aqui já podemos apontar uma segunda diferença entre coligações e federações, que é ter um estatuto único, um programa partidário unificado e registrado. Então, todos esses partidos que fazem parte da federação vão ter que ter pontos em comuns, interesses, ideais em comuns nesse estatuto. A terceira diferença é que as federações devem ter abrangência nacional. Como assim? As coligações podiam variar de um estado para o outro. Era uma bagunça. Por exemplo, em um estado o MDB podia ser aliado do PSDB, né? Só um exemplo. Em outro estado, esses mesmos partidos podiam ser adversários. O PT e o PSDB eram opostos nas eleições para presidente e em alguns estados e municípios eles eram amiguinhos. Aqui em Santa Catarina eles podiam ser coligados, mas lá no Mato Grosso eram inimigos, né? Um exemplo. Imagina a confusão na cabeça do eleitor. Nas federações não vai funcionar assim. Existe uma obrigatoriedade de vínculo entre os partidos. Essa aliança tem que ser replicada em todos os níveis da federação, nacional, estadual ou municipal. Por isso até esse nome federação partidária. E vale tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, ou seja, tanto para o legislativo quanto para o executivo. Alô, vereadores e futuros candidatos a vereador. As mesmas federações já formadas agora em 2022 vão valer depois para as eleições municipais de 2024. Então, os partidos federados vão ter que estar juntos também nas eleições para prefeito e vereadores, porque, como nós já falamos, esse casamento tem que durar pelo menos 4 anos e em todas as esferas. Mas, claro, até chegarem as eleições municipais, não sabemos se essas regras vão continuar em vigor, porque as leis eleitorais aqui no Brasil, como você já deve ter percebido, elas mudam muito rapidamente. Mas, a princípio, é isso que está valendo. E se algum partido quiser deixar, de repente, a federação antes desse prazo, isso pode acontecer? Pode até acontecer, mas vai sofrer punições e consequências, como, por exemplo, não vai poder usar os recursos do fundo partidário até a data prevista para o fim da federação, né? Até o fim desses 4 anos, porque os partidos, apesar de federados, continuam recebendo separadamente o seu fundo partidário. E depois desses 4 anos de casamento, se caso não der certo ali as relações entre os partidos da federação, alguém pode sim pedir o divórcio, essa aliança pode ser desfeita e os partidos vão poder fazer parte de outras federações, se quiserem. Mas e por que surgiu essa tal federação de partidos?
Antes de continuar, quero te lembrar também de me seguir lá no Instagram, renatacunha.leg, para você ter outros conteúdos como esse, ok? Bom, por que as federações surgiram agora? É uma longa história, mas resumidamente é o seguinte. Com o fim das coligações, lá com aquela mini reforma eleitoral de 2017, uma das mudanças foi na regulamentação do acesso dos partidos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de TV. Nessas mudanças na legislação foram criadas algumas barreiras. Foi estabelecido um desempenho mínimo que os partidos devem ter nas urnas para que continuem recebendo financiamento público e tempo de televisão, né? São as chamadas cláusulas de barreira ou cláusulas de desempenho, você já deve ter ouvido falar nessas expressões. E cláusula de barreira é o seguinte: se um partido não alcançar determinado número de votos no Brasil, se não eleger um determinado número de deputados federais, esse partido não recebe mais verba do fundo partidário e nem tempo de televisão, naquele horário de propaganda gratuita eleitoral. Os partidos pequenos, obviamente, se sentiram prejudicados. Tanto que nas eleições de 2018, teve muitos partidos que quase não conseguiram passar essas barreiras ali previstas na lei. Só para você ter uma ideia, nesse ano de 2022, os partidos, para continuar recebendo, tendo acesso, aos recursos do fundo partidário e tempo de televisão, precisam alcançar pelo menos 2% dos votos válidos do Brasil na eleição para a Câmara dos Deputados, lá para deputados federais, ou eleger pelo menos 11 deputados federais distribuídos em 9 estados diferentes. E sem fazer coligação, complicou mais ainda a vida de alguns partidos. Para os grandes partidos, é tranquilo atingir esses números, mas para os pequenos é um sufoco, né? Só que em 2021 foi criada a federação partidária, com todas as regras que a gente já viu, mas deu aquele respiro para os partidos pequenos, porque se ele tiver unido com uma federação, todos esses requisitos da cláusula de barreira devem ser atingidos pela federação e não pelo partido sozinho, o que aumenta aí a possibilidade dos partidos menores sobreviverem às cláusulas de desempenho. Para muitos especialistas, cientistas políticos, a federação de partidos foi mais um jeitinho brasileiro para driblar a cláusula de barreira e salvar a pele, garantir a sobrevivência de alguns partidos políticos, mas, por outro lado, pode ter sido um passo importante para começar a diminuir essa fragmentação partidária, porque a tendência é esses partidos federados ao longo do tempo se fundirem, se tornarem um só, e com isso diminuir um pouco a quantidade absurda de partidos que temos no Brasil. Hoje são mais de 30 partidos políticos registrados no TSE. É claro que é importante a pluralidade de ideias, de visões de sociedade, de projetos diferentes que os partidos representam, mas não dá para negar que esse excesso de partidos prejudica a governabilidade, dificulta os debates, dificulta muito o alcance de consensos na aprovação de políticas públicas, enfim. E com as federações partidárias, dependendo de como elas vão se comportar daqui para frente, a gente pode, de repente, daqui a pouco, ter menos partidos no Brasil, só que partidos mais fortes, mais ideológicos e mais representativos. Bom, era isso. Quero saber também o que você achou das federações partidárias. Deixa aqui para mim nos comentários e compartilha esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, para que eles possam também ficar mais informados. Se você gostou, deixa também o seu like aqui no vídeo, porque isso é muito importante para mim, para eu saber se você está gostando dos conteúdos que eu trago sempre para cá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.